Capítulo 8. O capitão Jesse Thurman era um oficial da inteligência naval americana. Tinha cabelos escuros tão cheios e ondulados que encobriam o tamanho de sua cabeça. A medida de seu chapéu era de 20 centímetros, e quando os outros indivíduos em sua seção no Pentágono souberam disso, logo disseram: então isso explica tudo. Aquela era a única desculpa que podiam encontrar para explicar por que ele sempre parecia tão mais esperto que todos os outros. E eles precisavam de uma desculpa, porque do contrário era tão difícil conviver com o fato de que ele chegava a soluções tão mais rápido, inventava novos caminhos ao redor de velhos problemas, e dava saltos por cima da confusão mental que eles sempre estavam criando com suas discussões sobre lógica e probabilidade. Ele não tinha uma educação da Ivy League, o grupo das universidades mais proeminentes, como a maioria dos outros, não vinha de uma cidade grande. A mãe de Thurman fora uma professora na área rural do meio oeste, e os primeiros 8 anos de sua educação formal vieram exclusivamente dela. Ele parecia gostar de ler, frequentava a igreja, tinha uma esposa bonita e tranquila, a única mulher para a qual olhara, e 2 filhos pequenos. A maioria das pessoas o achava simpático, até entrar no seu caminho, recusando-se a ver as conclusões que eram tão claras para ele. Então ele perdia toda a sua paciência, tornava-se irritadiço e sarcástico. Esses não eram traços de personalidade destinados a uma promoção rápida dentro do serviço militar. Mas o capitão Thurman não era desprovido de seus instintos políticos. Um dos seus tios, ele fora criado sem um pai, o seu morrera quando ele era bebê, uma vez lhe dissera que um homem não progride na vida fazendo com que aqueles que estão mais alto na escada do sucesso fiquem parecendo piores do que são, mas sim fazendo-os parecer melhores, e Thurman compreendera aquele conselho. Os almirantes acima dele na cadeia de comando do Pentágono logo descobriram que, se quises, sem parecer perceptivos e instintivos, era melhor que tivessem discussões regulares com o silencioso capitão, que trabalhava na maior parte do tempo sozinho, num escritório de canto ao lado da sala de guerra. Mas eles nunca o tinham trazido junto para a Casa Branca, não até hoje. Thurman sentava-se a 2 cadeiras de distância do extremo oposto de uma longa mesa de mogno que refletia as barras de bronze e as fitas de colorido vivo dos homens uniformizados ao seu redor. Os membros do gabinete presidencial vestiam seus próprios uniformes, os colarinhos brancos engomados, gravatas discretas, abotoaduras polidas. Thurman sentiu-se deslocado mas não desconfortável, ele sabia que esperavam que não dissesse nada. Ele também entendia que fora convidado porque seus chefes na Marinha estavam achando essas reuniões na Casa Branca confusas, e achavam tal incerteza arriscada. O capitão Thurman não teve muito tempo para ponderar a atmosfera ao redor da mesa. Assim que o último conselheiro se sentou, os trincos das portas amplas do lado oposto da sala tiniram numa precisão lubrificada, e ambas as portas se abriram juntas, puxadas por George, um negro alto e de ombros largos, o criado pessoal do presidente Franklin Delano Roosevelt. O presidente estava sentado numa cadeira de rodas, sua cabeça erguida, seu queixo projetado para a frente. Seus ombros eram tão largos quanto os do criado, e espalhavam-se além do encosto de vime da cadeira de rodas. Sua camisa estava engomada e luminosamente branca, sua gravata era sedosa, seus cabelos penteados para trás, lustrosos. As mãos de Roosevelt estavam relaxadas sobre os braços da cadeira de rodas e pareciam poderosas. Thurman ouvira contarem histórias sobre a destreza atlética de Roosevelt antes que a poliomielite o tivesse atacado, a febre atingindo depois de um dia todo de natação e corrida com seus filhos e deixando-o paralisado da cintura para baixo, quase 24 horas depois. Agora comentava-se por Washington que Roosevelt ainda insistia em exercitar o torso para manter uma aparência robusta. Thurman viu os bíceps e deltoides protuberantes por baixo do terno sob medida e soube que aqueles rumores eram verdadeiros. Ele também viu as pernas do presidente, atrofiadas sob a fazenda das calças de risca de giz, e reforçadas com os suportes de ferro que se prendiam aos seus sapatos. George, o criado, moveu-se silenciosamente para os pegadores na parte de trás da cadeira de rodas, e empurrou Roosevelt para dentro da sala. Todos se levantaram. Colocado na cabeceira da mesa, e com George retirando-se e fechando as portas tão silenciosamente quanto as abrira, o presidente disse: sentem-se, cavalheiros. Antes mesmo que eles tivessem se acomodado em suas cadeiras, o presidente estava falando de novo: receio que eu esteja de mau humor.
Churchill e Stalin estão me perguntando o que eu pergunto a vocês: por quanto tempo a América vai fingir que o mundo não está em guerra? O general George C. Marshall era o conselheiro militar em quem o presidente mais confiava. As lendas diziam que Roosevelt, notório por esperar que suas opiniões fossem aceitas como fatos e que seus desejos fossem obedecidos instantaneamente, primeiro notara Marshall, o notara de verdade, quando o general não era nada mais do que um dos muitos burocratas trazidos à Casa Branca para abastecer o presidente com as informações que ele constantemente exigia. Numa certa reunião, similar à que eles estavam atendendo naquele momento, Roosevelt, confiante, apresentara um plano e todos na mesa haviam balançado suas cabeças, concordando de imediato, todos menos Marshall, que pigarreara e então dissera com firmeza: Senhor Presidente, acredito que esta seja uma ideia horrível. Roosevelt, assim contava a história, olhara fixamente para Marshall num silêncio aturdido, enquanto todos os outros na mesa empalideceram. Seja lá qual for a veracidade da história, e Truman duvidava da veracidade de todas as histórias, quando Roosevelt estava procurando por um novo presidente para sua junta de chefes de Estado, examinou a lista de possíveis escolhas e nomeou Marshall. Agora o general Marshall estava falando e dizia: nós aumentamos as remessas de alimentos e suprimento de combustível para eles, senhor presidente. Roosevelt o interrompeu. O que eles realmente precisam é de tanques, aviões, balas, bombas, e homens, para lutar. Mas nosso povo acha que Hitler e seus assassinos nazistas são problemas da Europa. Roosevelt sacudiu a cabeça e seus lábios se moveram no que Truman tinha a certeza de que era uma profanidade silenciosa. E ele sabia que se o presidente estava interrompendo o general Marshall, não adiantava que nenhuma outra pessoa tentasse falar. Às vezes o chefe só quer ouvir a si mesmo. Truman entendia isso. Ele também era assim. Temos que fazer isso de novo, disse Roosevelt. Mandar mais dos nossos navios e armas antiaéreas para os britânicos e os russos. Um dos almirantes perguntou: e continuar canibalizando a frota do Pacífico? Roosevelt virou o rosto para a janela. Seus óculos refletiam a luz cinzenta do fim do inverno. Que escolha eu tenho? Perguntou a si mesmo. Estamos fabricando geladeiras enquanto nossos inimigos constroem bombas. Enquanto o capitão Truman deixava a Casa Branca, ignorado pelos outros oficiais que o acompanhavam, ele refletia que todos os rumores que ouvira sobre Roosevelt pareciam ser verdadeiros. Ele também lembrou a si mesmo de que qualquer oficial da inteligência que acreditasse em todos os rumores não tinha nenhuma inteligência. Do outro lado do planeta, distante de Washington, D.C., e quase ao mesmo tempo, o almirante Isoroku Yamamoto entrava num quarto e sem janelas em Tóquio, onde o Conselho de Guerra japonês estava reunido. Eles também estavam ao redor de uma mesa, mas esta mal chegava a 30 centímetros de altura, e eles se sentavam sobre almofadas no chão. Yamamoto retirou seu kepi e curvou-se ao entrar, sua cabeça abaixando o suficiente para demonstrar respeito, mas não tanto que demonstrasse medo desses guerreiros agressivos, que haviam arrebatado todo o poder político do imperador. Yamamoto ocupou seu assento, aceitou o chá que era o símbolo de boas-vindas, e inspirou longa e lentamente, enchendo os pulmões de ar. Ele notou que o ar cheirava a suor. Estes homens, embora com um olhar ameaçador e feroz, estavam ansiosos. Eles tentavam transpirar poder porque receavam as consequências de não terem nenhum. Yamamoto sabia que eram perigosos e ele também sabia que eles precisavam dele, e também o temiam, devido à sua sabedoria. Yamamoto fora educado na América, em Harvard. Ele era reconhecido pelos grandes e pequenos como sendo a mente militar mais admirável em seu país. O Japão não tinha nenhum outro, como ele. Seus planejamentos para as campanhas recentes tinham sido perfeitos. Implacavelmente, o Japão estivera se expandindo por toda a Ásia, tirando ilhas da Rússia, aterrorizando o continente chinês, engolindo território na Indochina. Seus sucessos haviam confirmado todas as suas crenças na superioridade do caráter japonês. Yamamoto sabia que eles estavam inebriados com isso. Ele tentara lembrar a eles que nenhuma nação, especialmente uma tão em falta de matérias-primas essenciais como o Japão, poderia ter uma vida longa sem diplomacia, mas os senhores da guerra consideravam as negociações como não sendo nada além de uma das faces sombrias e enganosas da arte da guerra.
Muitos dos membros do conselho haviam expressado a opinião de que a ênfase de Yamamoto na precaução era o resultado de covardia, e os poucos amigos de Yamamoto dentro do conselho o tinham avisado para tomar precauções contra um assassinato. Yamamoto, embora educado na América, não era menos japonês do que qualquer um dos outros. Ele não tinha medo de morrer. Ele também era um realista. Sabia que podia sonhar, desejar e contemplar qualquer visão que apetecesse a sua alma, enquanto meditava em seu jardim. Mas ele enfrentaria os fatos. Nesse aspecto ele não era diferente de um líder militar americano cujo caráter admirava, Robert E. Lee, que desejava fervorosamente evitar a guerra, mas que aceitou o fato de que se ela tinha que vir, deveria ser lutada de uma maneira sábia e furiosa. Yamamoto foi direto ao assunto. A guerra é inevitável, disse ele. Se esconder deste fato é a morte. Nós mandamos tropas para entrar na China, os americanos cortam o combustível que é nossa linha vital. Não temos nenhuma outra escolha senão a guerra. Yamamoto deu aos seus ouvintes uma chance de absorver isso. Seu endosso para a política agressiva deles era tudo o que queriam, e todavia era inesperada. E se temos que lutar contra os americanos, continuou Yamamoto, há somente uma maneira. Um ataque maciço e de surpresa, antes que eles possam se preparar. Desfechar um golpe que os deixe aleijados durante anos. Neste espaço de tempo poderemos conquistar todo o Pacífico, e eles serão forçados a pedir a paz. Nishikura, um dos membros do conselho, e exatamente o membro que os amigos de Yamamoto haviam identificado como o mais decidido em mandar matá-lo, disse, você nos vê como sendo capazes de tal golpe. Os próprios americanos tornaram isso possível. Nós os aniquilaremos num único ataque em Pearl Harbor. Olhem, disse Yamamoto, deixem-me mostrar-lhes como. Ele começou a afastar para o lado os bules e as xícaras de chá, para que toda a superfície da mesa laqueada se transformasse num oceano pacífico liso e brilhante.